Desembargadora que tirou foto com o Moro vai participar de julgamento. A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é a próxima a votar no julgamento que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro. Ela pediu vista, mais tempo para análise, e adiou o desfecho da votação, empatada em 1-1. A participação da magistrada chegou a ser questionada, depois que resgataram uma foto dela ao lado do ex-juiz da Operação Lava Jato, mas o TRE bateu o martelo. Não há causa para suspeição ou impedimento. Segundo a desembargadora, a fotografia em questão tem mais de 30 anos. Ela também negou ser próxima de Sérgio Moro. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou que ela participará da votação. Também afirmou que a atuação de todos os seus membros é transparente e comprometida com o Estado Democrático de Direito. A desembargadora prestou esclarecimento de que se trata de uma imagem antiga de magistrados que trabalhavam no mesmo prédio e que não possui relação de amizade com o investigado, ficando isenta das hipóteses de impedimento e suspeição estabelecidas em lei, informou o tribunal na nota. As ações que pedem a cassação de Moro são movidas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, do presidente Lula. Se for condenado, o ex-juiz da Operação Lava Jato perde o mandato e pode ficar inelegível. O Ministério Público Eleitoral é a favor da cassação por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O órgão afirma que os gastos na pré-campanha excederam o limite razoável. Inicialmente, o ex-juiz pretendia sair candidato a presidente. Para o MP, os investimentos desequilibraram a disputa ao Senado, depois que Moro decidiu mudar a estratégia e concorrer a senador. STF derruba a lei do Paraná que facilitava porte de arma para CACs. O Supremo Tribunal Federal decidiu declarar inconstitucional uma lei do Paraná que facilitava o porte de armas de fogo por CACs, caçadores, atiradores esportivos e caçadores. O relator do caso foi o ministro Cristiano Zanin. O que aconteceu? Zanin considerou lei inconstitucional. O ministro entendeu que a competência de julgar porte de armas é da União, e por isso votou por derrubar a lei. Todos os outros ministros votaram com o relator. Norma justificava porte para CACs. Promulgada em janeiro de 2023, a lei declarava que atividades de CACs eram de risco e apresentavam ameaça à integridade a eles, o que justificaria o porte de armas. Lei foi questionada por Lula em dezembro de 2023. Em petição, o presidente e o advogado-geral da União, Jorge Messias, contestaram a constitucionalidade de 10 leis em vários estados que tratavam do assunto. A casa do vereador bolsonarista de Itaguaí do Rio de Janeiro, José Domingos do Rosário do PTB, conhecido como Zé Domingos, foi alvo de tiros nesta sexta-feira. O que aconteceu? Os policiais encontraram marcas de tiro na fachada da casa, localizada no bairro Vila Margarida. O policiamento foi reforçado no local, informou a Polícia Militar. O vereador, de 69 anos, já foi ouvido, segundo a Polícia Civil. A perícia foi solicitada. Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime. Ele foi eleito pela primeira vez em 1997. A Apex vai ouvir funcionários sobre suspeita de plano golpista do pai de Mauro Cid. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos vai ouvir 3 funcionários do escritório de Miami, nos Estados Unidos, para prestarem esclarecimentos sobre possíveis desvios de conduta praticados pelo general da reserva Mauro Lourena Cid, chefe do local no governo de Jair Bolsonaro. As oitivas serão realizadas na próxima semana na sede da agência, em Brasília, por uma comissão interna instaurada para apurar as suspeitas sobre Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens da presidência. Procurada pelo Estadão, a defesa do general disse que não tem nada a declarar sobre o caso. O site UOL publicou nesta terça-feira que o então chefe do escritório em Miami teria usado a estrutura da agência para apoiar articulações golpistas e participar de acampamento no quartel-general do Exército contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Apex Brasil confirmou ao Estadão o nome dos 3 funcionários, Michael Rinelli e Paola Bueno, que ocupam cargos de analistas, e Fernando Spor, atual chefe do escritório em Miami. Eles serão os primeiros ouvidos pela comissão de apuração, que ainda deve ouvir mais funcionários sobre a suposta atuação golpista de Lourena Cid. Ainda não há definição sobre o que será feito com o resultado da apuração interna, podendo provocar o afastamento dos funcionários a depender da gravidade do que for apurado. Milei e Paraguai substituem Bolsonaro na defesa de Israel na ONU.
O governo do presidente Javier Milei, da Argentina, promoveu uma guinada em sua política externa nesta semana, abandonando a tradicional posição do país em temas de direitos humanos e votando pelo apoio a Israel em resoluções da ONU, ou se abstendo em textos que saem em defesa dos palestinos. Se nos últimos anos o governo de Jair Bolsonaro havia atuado como o principal aliado latino-americano de Israel nas votações na ONU, a função agora foi substituída pela diplomacia de Milei e também pela do governo paraguaio. Em fevereiro, Milei anunciou seu projeto de transferir a embaixada da Argentina de Tel Aviv para Jerusalém, um ato que confirma a vontade de Buenos Aires de reconhecer a cidade histórica como capital de Israel. O gesto vai contra as resoluções da ONU. Resumindo, o ladrão e genocida foi descartado. Grande dia. O filho de Lula sobre a ex. Jamais a agredi, vou provar minha inocência. Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho mais novo do presidente Lula, decidiu quebrar o silêncio na tarde desta sexta-feira. Em entrevista por telefone exclusiva ao UOL, ele nega as acusações de violência física e verbal contra a médica Natália Chincariol. Na conversa de mais de uma hora, disse que as traições mencionadas pela ex são fantasiosas e que nunca se relacionou com ninguém enquanto estavam juntos. Conta ainda que mesmo numa relação de quase 2 anos, não tinham união estável como marido e mulher. Durante a conversa com a reportagem, ele pede inclusive para que seja utilizado o termo ex-namorados. Sobre o relacionamento extraconjugal com uma mulher no Amazonas, onde ele é diretor de futebol de um clube da cidade, ele conta que a aproximação só ocorreu após o término com a médica. O que aconteceu? Luiz Cláudio foi acusado por Natália Chincariol por ter cometido violência doméstica, verbal e emocional. Ela registrou um boletim de ocorrências contra ele no último dia 2. Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ela uma medida protetiva. A decisão determina que Luiz Cláudio deixe o apartamento onde vivia com ela e não faça contato nem se aproxime a menos de 200 metros da ex-companheira. O filho do presidente Lula enviou um documento do cartório de registro de imóveis que mostra a divisão de 50% para cada um na aquisição do apartamento em São Paulo. O documento aponta ainda que o casal não mantinha regime de união estável. Nem agressões, nem xingamentos, Natália acusa Luiz Cláudio de ter dado uma cotovelada na barriga dela quando ele tentava resgatar o celular dele que estava nas mãos da sua ex. A médica explicou que tentava checar a comunicação do companheiro com outras mulheres, e ele teria sido violento para recuperar o telefone. Disse ainda que Luiz Cláudio a chamou de doente mental, vagabunda e louca. Jamais agrediria ela. Desde o término do relacionamento, em janeiro deste ano, sempre fui muito atencioso com ela. Nunca chamei ela destes nomes todos que ela diz. Vou provar minha inocência.